Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto e hoje nós vamos fazer a questão de número 33 do primeiro exame de qualificação da UERJ lá do ano de 2019. A questão fala assim, gente: em uma fábrica, uma caixa com a forma de um paralelepípedo retângulo com 25 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 8 centímetros de altura é preenchida com pequenos cubos de 0,5 centímetros cúbicos. Inicialmente, apenas um cubo é colocado na caixa. Em seguida, a cada minuto, duplica-se o número de cubos dentro dela. Considere a tabela. E aí ele dá alguns valores. Ele fala que tem x e o 10 elevado a x. Essa tabela, galera, significa o seguinte: se você fizer 0,30 no lugar de x, você colocar esse número no lugar de x, você vai ter 2 como resultado. Se você coloca 0,48 no lugar de x, 10 elevado a 0,48 vai dar 3. E assim para todos os valores. Ele pergunta, né? O valor do tempo t em minutos necessário para a caixa ser totalmente preenchida é igual a... Gente, vamos lá. Essa questão, a princípio, parece ser uma questão de volume, de geometria espacial. Só que, na verdade, é uma questão de logaritmo. Então, antes da gente resolver a questão, vamos lembrar o que é um logaritmo. Quando você tem assim, logaritmo de b na base a igual a c, você está falando o seguinte: se você pegar a e elevar a c, esse resultado é b. Ó, a elevado a c, esse resultado é b. Um logaritmo, galera, é sempre uma forma de você escrever uma potência. Quando eu escrevo só log de b na base a, você está me perguntando a elevado a quem que dá b? Aí o problema está falando c. A elevado a c dá b. É sempre assim. Quem que eu elevo a minha base para dar esse valor? Por exemplo, se eu tenho log de 8 na base 2, eu estou te perguntando 2 elevado a quem que dá 8? Pô, 2 elevado a 3 é 8. Então, a minha resposta é 3. 2 elevado a quem que dá 8? A elevado a quem que dá b. Sempre que você vê um logaritmo, é isso que você tem que pensar. Quem eleva a minha base para eu ter este resultado, tá? E aí, galera, nessa questão especificamente, você vai precisar conhecer várias propriedades de logaritmo. Propriedade é o seguinte: quando aparecer certa condição, você pode aplicar. Por exemplo, essa propriedade que apareceu aí, log de a na base a, significa o seguinte: sempre que você tiver um logaritmo que tanto o logaritmando quanto a base, ou seja, esses dois números aqui, forem o mesmo, né? No caso a e a, o resultado sempre for 1. Quando esses números forem iguais, vai ser 1. Por exemplo, log de 3 na base 3, isso é 1. Tá? Quando você tiver no logaritmo um número elevado a outro e o número da base seja igual à base do logaritmo, este resultado sempre vai ser o expoente. Por exemplo, aqui eu tenho log de a elevado a b na base a. Aqui não é a tanto em cima quanto embaixo? É como se você cortasse os dois a e só sobrasse o b. Por exemplo, se você tivesse log de 2 elevado a 3 na base 2, ia sobrar só o 3. Quando esses números forem iguais, sobra só o expoente. Tá? Você pode até pensar isso em cima. Ó. Aqui é como se o expoente do a fosse 1. A elevado a 1 é a. Como essas bases são iguais, sobra só o 1. Num logaritmo, galera, quando você está multiplicando os valores, você pode separar esse logaritmo em 2, fazendo uma soma. Ó, quando eu tenho assim, log de a vezes b,
eu posso colocar log de A mais log de B. Você separa numa soma. Seguinte, aqui eu não escrevi a base. Sempre que você não escreve a base de um logaritmo, a gente vai determinar que essa base é 10. Tá? Quando você escreve log, você tem que escrever log na base qual? Na base 2, na base 3, na base 5. A única base que você não tem que escrever é 10. Se você ver só log, isso aí é log na base 10. Então, se estiver multiplicando, você vai separar somando. Se você tiver uma potência aqui dentro, o seu expoente vai lá para frente multiplicando. Por exemplo, aqui log de A elevado a B, esse B você joga lá na frente. B vezes log de A. Por exemplo, se for log de 2 ao cubo, tu vai pegar o 3 e colocar lá na frente. Vai ter 3 vezes log de 2. Tá? E se você quiser mudar a base, como assim mudar a base? Eu falei para vocês que esse númerozinho de baixo é a minha base. Então aqui no final, por exemplo, eu estou fazendo uma conta com a base A, log na base A. Só que digamos que para uma questão, a base que te foi dada não é boa. Por exemplo, você está fazendo um log de base 2. Aí você pensa, poxa, eu não quero log na base 2, eu quero log na base 3. Você pode mudar. Ó, eu peguei o log e coloquei ele na base C. Só que para você fazer isso, você vai dividir o log também. Tu vai dividir o log numa divisão. Era log de B na base A, o B vai ficar em cima e o A vai ficar embaixo. Tá? É sempre assim. O número de cima vai ficar em cima, o número de baixo vai ficar embaixo. Essas são, galera, algumas propriedades. Existem outras. Só que para essa questão específica, você vai precisar dessas 5. Por isso que eu só escrevi essas, tá? Olha só o que vai acontecer. Vamos resolver. Primeiro de tudo, ele quer saber quantos cubos eu preciso para a caixa, né, ser totalmente preenchida. Eu preciso saber qual é o valor da caixa totalmente preenchida. O volume de um paralelepípedo é você multiplicar, galera, comprimento, largura e altura. Então, eu faço 25 vezes 10 vezes 8. Esse valor dá 2.000 centímetros cúbicos, né? Os 3 são centímetros, quando você multiplica os 3, dá centímetro cúbico. E aí, a gente pensa assim, pô, como que eu sei qual é o valor que eu vou ter colocando os cubos? A gente consegue, galera, montar uma função. Olha o que ele está falando. O cubo ele tem 0,5 centímetros cúbicos de volume. Ou seja, toda vez que você está colocando um cubo, você está, né, colocando 0,5. E ele fala aqui que a cada minuto duplica-se o número de cubos. Então, passou um minuto, a gente dobrou. Passou um minuto, dobrou de novo. Está sempre dobrando. Dobrar é multiplicar por 2. Então, a gente vai pegar 0,5 e fazer vezes 2, vezes 2, vezes 2, até terminar. Galera, quantas vezes a gente vai fazer isso? Quantos minutos forem? Essa é a pergunta dele. Galera, quando eu faço 0,5 vezes 2, isso é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Se eu fizesse 2 vezes 2 vezes 2, eu teria 2 elevado a 3. A gente quer saber justamente quantos 2 eu vou ter. Então, a minha fórmula é 0,5 vezes 2 elevado a t. Porque aqui, ó, eu estou sempre multiplicando 2. Esse t vai ser quantos 2 eu vou multiplicar. Eu quero saber, galera, quando que isso é igual ou maior que 2.000. Porque aqui a gente quer saber quando preenche, quando completa. Vai completar, né? Quando for igual a 2.000 ou quando passar desse número. Galera, essa função aqui é o que a gente chama de função exponencial. O que é uma função exponencial? É quando a letra está no meu expoente. O valor que eu não sei está no expoente, então isso é uma função exponencial. E aí, a gente vai resolver esse cara.
Primeiro de tudo, esse 0,5 ele está multiplicando, então eu vou passar ele aqui para o outro lado dividindo. 2.000 dividido por 0,5 é 4.000. Então eu quero saber quando que 2 elevado a t é maior ou igual a 4.000. Galera, nesse caso, a gente teria que pensar 2 elevado a que número dá 4.000? E seguinte, a gente não vai conseguir fazer isso de cabeça. A gente não vai conseguir achar um número que elevado a que o 2 eleva, né, que dê 4.000. Nesse caso, a gente vai ter que usar o logaritmo. O que acontece? Numa equação ou numa inequação, que é igual ou maior ou menor, tudo que você fizer de um lado da equação, você pode fazer do outro, que não vai ter problema nenhum. Por exemplo, se você tem 7 igual a 7, se você fizer vezes 2 dos dois lados, vai ficar 14 igual a 14, não mudou nada. Ou seja, tudo que você faz de um lado, se você também fizer do outro lado, vai continuar sendo igual. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um logaritmo. Eu vou colocar o logaritmo na base 2. Por que na base 2, galera? Por causa dessa propriedade que está aqui. Eu falei para vocês, quando a base do logaritmo é igual à base da potência, ó, aqui era a e a, aqui é 2 e 2. A gente pode cortar esse valor. E eu faço isso para sobrar só o t. Tranquilo? Porque eu preciso de t maior que certo valor. Então, quando eu corto aqui, ó, sobra só o t. Do lado direito, o que a gente vai pensar? Eu preciso resolver o log de 4.000 na base 2. Só que eu acabei de falar para vocês que 2 elevado a algum valor, né, a gente não vai conseguir achar para dar 4.000. Então, a gente vai ter que mudar a base. Galera, o que ele está falando aqui nessa tabela? 10 elevado a x. Ou seja, ele está me dando várias informações de quando eu faço 10 elevado a algum valor. Então, eu vou colocar o logaritmo na base 10. Lembra que base 10 a gente não escreve. Então, ó, log de 4.000 na base 10, dividido por log de 2 na base 10. Eu mudei a base. Lembra que eu expliquei a vocês aqui? Ó, eu tinha base A, eu quero agora a base C. Então, eu coloco numa fração, em cima e embaixo. Eu tinha aqui a base 2, eu quero a base 10. Então, beleza, eu coloco base 10 em cima, base 10 embaixo, numa fração. 4.000 é o número de cima, vai ficar em cima. 2 é o número de baixo, vai ficar embaixo. Eu tenho que resolver essa continha agora. Galera, lembra que 4.000 é 4 vezes 1.000. Então, eu posso separar isso aqui somando, né? Ó, a propriedade diz que quando você multiplica valores, você pode separar somando. Então, se é 4 vezes 1.000, eu vou colocar log de 4 mais log de 1.000. Só que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E 1.000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. A gente viu que quando eu tenho um número no meu expoente, eu posso jogar ele lá na frente multiplicando. Então, aqui, esse 2 vai vir aqui para frente multiplicando e esse 3 também. Agora, olha o que eu fiz daqui. No lugar do log de 2 aqui no início, eu coloquei 0,3. Por quê? O que esse log pergunta? A base é 10. Então, 10 elevado a quem que dá 2? A tabela está me informando. Ó, se eu fizer 10 elevado a 0,3, isso dá 2. É isso que o log pergunta. 10 elevado a quem que dá 2? Esse quem é o 0,3. Então, ó, aqui que tem log de 2 de novo, eu vou colocar de novo 0,3. Aqui é log de 10. Galera, 10 na base 10 é o mesmo valor. Quando a gente tem o mesmo valor, dá 1. Essa aqui vai ser a conta que eu vou resolver. Então, resolvendo isso, a gente tem 12. Ou seja, para a gente encher essa caixa, eu preciso de 12 para frente, né? Um número maior ou igual a 12. Ele perguntou qual é o valor mínimo para isso. Ou seja, o valor mínimo é 12.
Beleza? Galera, tem que saber as propriedades nesse caso, infelizmente. Se ficou alguma dúvida em algum passo, fala comigo, por favor, aí nos comentários, que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.